Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Giovanni Soares, eu sou advogado criminalista. O tema do vídeo de hoje é ausência de vagas em estabelecimento prisional adequado. Se no final do vídeo ainda tiver qualquer dúvida, o meu WhatsApp ele fica na descrição e vocês podem entrar em contato comigo para a gente poder conversar a respeito do tema. Quando uma pessoa é presa, ela vai iniciar o cumprimento de sua pena a depender do quanto de pena que ela pegar na sentença condenatória, ou no regime fechado, ou no regime semiaberto, ou no regime aberto. Regime aberto, penas que não ultrapassem 4 anos, semiaberto de 4 menor que 8, e de 8 em diante a gente vai para o regime fechado. Então, muita atenção quanto ao tempo de pena que essa pessoa pegar. Além disso, se ela for reincidente ou se as circunstâncias judiciais elas indicarem um regime mais gravoso, ela ainda pode ser colocada em um regime fechado, por exemplo, mesmo se ela pegar menos tempo de pena. Então a gente tem que se atentar a esses detalhes. Mas, e no que diz respeito à ausência de vagas em estabelecimento prisional adequado? É o seguinte: quando a pessoa ela está no regime fechado, que é o regime mais gravoso que nós temos, ela fica reclusa ali em tempo integral. Quando ela vai para o regime semiaberto, um regime mais flexível, ela vai poder, por exemplo, durante o dia trabalhar. Então, se a pessoa não for colocada em um estabelecimento adequado para poder fazer esse tipo de atividade, ela não pode permanecer no regime fechado, sob as regras do regime fechado. Porque o que é comum na prática é o seguinte: a pessoa está no regime fechado, ela já tem prazo para progredir para o semiaberto, mas não tem estabelecimento prisional adequado para o regime semiaberto, colônia agrícola ou industrial. Então, essa pessoa, ao invés de ser colocada em um regime mais brando, ela permanece no regime fechado, e isso é incorreto, pois viola o teor da súmula 56 do STF, que estabelece de forma bem objetiva e clara que, quando não há estabelecimento prisional adequado, a pessoa tem que ser colocada em um estabelecimento mais brando. Então, a pessoa está no regime fechado, ela progrediu para o semiaberto e não há estabelecimento adequado, ela deve ser colocada então no regime aberto ou fazer o que a gente chama de semiaberto harmonizado. A pessoa ela vai cumprir pena em uma domiciliar, utilizando ali uma tornozeleira eletrônica, por exemplo. Perfeito? Então, muita atenção quanto a isso. A ausência de vagas em estabelecimento adequado, ela permite que essa pessoa que estava presa ela vá para um regime mais brando, certo? Ela nunca poderá continuar num regime mais rígido. E outra questão também muito importante é a seguinte: se a pessoa ela for transferida para uma localidade muito distante, isso ainda não convalida, isso não torna esse cumprimento de pena válido. Por exemplo, eu tinha um cliente que ele estava em uma região. Ele progrediu do fechado para o semiaberto e eles transferiram, sob o argumento de que não tinha estabelecimento na região adequado, transferiram ele para uma penitenciária a 500 quilômetros de distância, longe da família, com uma dificuldade maior na sua ressocialização. Então, não adianta pegar a pessoa que está presa e transferir para muito longe. Isso não torna esse cumprimento válido. Ele tem que cumprir pena próximo da sua família. Então a gente fez o pedido, solicitou a sua realocação em uma unidade próxima de sua residência e se não tivesse a gente pediu o semiaberto harmonizado, ainda mais que levando em conta o tempo de progressão do semiaberto para o aberto que estava próximo, para poder resolver essa situação. Perfeito? Então, só para resumir aqui tudo, a ausência de vaga em estabelecimento adequado não permite que a pessoa fique num regime mais rígido. Se ela estava no fechado e foi para o semiaberto, ela tem direito de ir direto para o regime aberto, para as regras do regime aberto. Então, por exemplo, cumprir uma prisão domiciliar monitorada, mas ela não pode de forma alguma permanecer em um regime mais rígido. É isto. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, novamente, o meu WhatsApp está na descrição.
pode entrar em contato comigo que a gente conversa a respeito do tema. Um abraço e até um próximo conteúdo.